Pessoal, boa tarde. Hoje vou falar um pouquinho sobre a semiologia do aparelho genital feminino e masculino, que é um aparelho muitas vezes não explorado na consulta de enfermagem, no dia a dia. Exatamente para não expor o paciente, a gente prioriza sempre as queixas do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que tem alguma queixa desse sistema, aí sim a gente vai fazer o exame físico. Mas, de modo geral, no dia a dia, apesar da gente saber da importância de sempre estar conduzindo o exame físico de forma céfalo-caudal, muitas vezes a gente evita a avaliação da genitália exatamente para não constranger o paciente. Mas o exame físico da genitália é um procedimento simples, consiste na inspeção, na palpação, a gente não utiliza nem a ausculta nem a percussão, de modo prático, né? Inspecionar a genitália, no caso do aparelho feminino, eu vou inspecionar desde a pelve no geral, né, a parte da genitália externa, o monte pubiano, juntamente com os pelos. Então, muitas vezes a gente pode avaliar distribuição assimétrica de pelos, ou até mesmo uma alopécia, uma queda dos pelos pubianos também, uma alteração da composição, da conformação dos pelos. Mas o que muitas vezes nos interessa é a presença de parasitas. E aí a gente tem piolhos, né, o chato, que é uma parasitose muito comum dos pelos pubianos. Esse parasita tem afinidade pelo pelo pubiano, pode dar também é, no couro cabeludo e em outra parte do corpo, mas tem mais afinidade pela questão também da temperatura, umidade da genitália. E é muito comum em populações carentes, populações de moradores de rua. Então, é algo que pode acontecer em relação ao multipubiano. Além disso, toda a genitália externa a gente vai apalpar para verificar massas, nódulos, presença de linfonodos infartados e lesões, cicatrizes, fissuras, né? Nas mulheres que já tiveram parto natural, vaginal, né? Eu posso ter a presença da sutura, que é episio-rafia, ou mesmo de uma laceração que foi cicatrizada por primeira intenção. Então, eu posso ter uma laceração de grau 1 a 4, né? Depois a gente pode detalhar isso melhor, mas a importância é que quanto menor a laceração ou cicatriz, menos lesão do períneo, né? Então, quanto maior, maior a lesão, mais profunda a cicatriz, pegando de introito vaginal, podendo pegar até mesmo a ampola retal, né? Então, essa é uma avaliação simples em relação ao períneo, por conta da lesão do parto vaginal. Mas eu posso perceber secreções, né, já esterilizadas já em genitália. E a gente vai avaliar em toda a região genital externa os grandes lábios. E aí vão partir para os pequenos lábios. Quando a gente faz a exposição abrindo os grandes lábios, expondo os pequenos lábios, aí sim a gente vai conseguir avaliar, a gente vai conseguir avaliar ímen, né, no introito vaginal, a presença do ímen ou não, né? Não necessariamente porque a paciente nunca teve uma relação sexual. A gente sabe que isso é uma crendice. Existem mulheres que nascem sem a presença do ímen e mulheres também que permanecem a vida inteira com o ímen, mesmo mantendo relações, né, frequentes. E o ímen, ele tem vários formatos, ele pode ser perfurado em vários locais, ou alguns locais serem perfurados, e isso não tem nenhuma correlação com o primeiro coito, né? Não é necessariamente um tabu a mulher ter que na primeira relação sangrar, por exemplo. Mas eu posso avaliar isso, e aí em crianças isso é uma é muito importante a avaliação da presença do ímã e como está esse introito vaginal, se tem hiperemia, se eu tenho trauma, lesão, sangramento, né, secreções, até mesmo para avaliar alguma
algum indício de violência sexual. Tá joia, gente? Em crianças, nas meninas é sempre importante estar avaliando isso também. Mesmo em criança, a gente pensa, ah, não, vai ter queixa vaginal. Engana, às vezes tem parasitose também, tem DSTs. E, por exemplo, a questão da violência, que é muito importante nos dias de hoje, né? Tem se discutido muito essa questão. Que não é nova, mas tem se discutido muito mais agora. Além disso, eu vou avaliar o clitóris, que é um órgão vestigial, né, de um pênis da mulher, então é um órgão erógeno. Ele também tem a função, então, de libido, de prazer, de sensibilidade na mulher. E é um órgão que algumas mulheres podem ter mais protuso, né, o clitóris mais protuso, proeminente ou não. Mas a avaliação ela é bem simples, de uma inspeção. A gente não vai tocar, não vai apalpar o clitóris exatamente para não estimular a mulher. Não é esse a finalidade do exame físico, né? É manter a paciente tranquila, a paciente ter a confiança no nosso toque, né? Então, o exame físico é algo muito importante, mas muito perigoso. E qualquer, qualquer fala, expressão facial nossa como profissionais de enfermagem pode fazer o paciente a ter um constrangimento, a não querer mais manter o atendimento com o profissional por conta desses cuidados éticos aí também. Tá? Então, não vou palpar de jeito nenhum, de forma nenhuma, o clitóris da paciente. Até mesmo quando a gente faz o exame especular, né? O Papa Nicolau, o exame preventivo, também que é uma conduta hoje em dia preconizada pelo Ministério, né, para poder fazer o diagnóstico precoce, né, a prevenção secundária aí dessas lesões de colo de útero, por ser exatamente muito uma prática comum, é algo a ser observado, de estar sempre tendo esse cuidado aí na hora de fazer toda a avaliação da genitália e também de fazer a introdução do espéculo. Então, eu já falei da genitália externa, né, tanto monte pubiano, sínfise púbica, toda a avaliação de grandes lábios e períneo com relação à presença de lesões, feridas, parasitas, nódulos, linfonodos palpáveis, as cicatrizes, como no caso da fisiografia, né, ou da laceração hoje em dia natural, que tem se falado muito também mais sobre o parto natural, o parto humanizado, é não fazer episiotomia, não fazer o corte do períneo, né? Então, muitas mulheres apresentam essa laceração, não necessariamente na diagonal, às vezes ela é sentido anal e com essas variedades de graduação aí. Quando eu faço a exposição dos pequenos lábios, eu vou avaliar aí já clitóris, meato introito vaginal, né, com relação ao ímen, inflamação, corrimento, objetos, qualquer outra situação, eu possa já visualizar, mesmo sem introduzir o espéculo para avaliar a genitália, mas ali de forma externa eu posso ter alguma condução em relação ao prolapso uterino, né, um prolapso por conta de uma cistocélia, a queda da bexiga, ou a retocélia, a queda do reto. Então, eu vejo externamente, às vezes sem mesmo nem precisar do espéculo, eu já vejo a parede da vagina de forma externa por conta de uma flacidez do períneo, né? O períneo que está enfraquecido, seja porque a mulher já tem mesmo uma história familiar e uma fragilidade já desse períneo, seja por conta de cirurgias, e aí muito a ver também com as multíparas, né? As mulheres que tiveram vários partos, eu tenho a facilidade, o enfraquecimento desse períneo pelas múltiplas vezes em que essa parede, esse períneo foi relaxado, né? Então, é comum, mas é óbvio que é uma comorbidade, algo que causa muito prejuízo na saúde da mulher, porque essa parede da vagina externando, ela machuca na calcinha, na roupa, às vezes ao sentar, chega a encostar mesmo no assento. Então, quanto mais grave, mais risco de ter lesões, sangramento, infecções, né? E aí até dando um problema sistêmico também, não só local, mas sistêmico. Então, essa é a parte do introito vaginal. E, por último, da questão do meato uretral. Então, nós mulheres temos 3 orifícios, né, a ser avaliados.
o clitóris em cima, que não é um orifício, é só um órgão vestigial. Abaixo dele eu tenho o meato uretral, né? Que é normalmente da ponta de um alfinete, é bem fininho, bem pequenininho. E depois o introito vaginal pode ser menor ou maior, isso tem a ver com a atividade sexual, tem a ver com a genética, sim. Mas mulheres que nunca tiveram relações e idosas que pela falta da atividade sexual ou mesmo por conta da menopausa, tem uma atrofia, né, uma hipotrofia do caminho da vagina e todo o ressecamento que a menopausa causa. Então, eu posso sim ter um introito vaginal, desculpa, menor. E por último, o ânus, né? Então, os 3 orifícios, a uretra, o introito vaginal e o ânus. E eles ficam nessa sequência. Então, aqui, em relação ao meato uretral, é importante a gente comentar, quando a gente vai passar a sonda, e também no exame físico, algumas mulheres têm uma anomalia congênita, né, uma alteração anatômica aí já congênita mesmo, que é ter esse meato uretral lateralizado ou muito próximo ao clitóris, ou também até mesmo dentro do meato, o introito vaginal. Então, algumas mulheres, quando a gente vai passar a sonda, a gente acaba introduzindo a sonda no meato uretral, que está dentro da própria vagina. Então, isso é uma condição que complica e, ao mesmo tempo, aumenta o risco de infecção urinária, sim, com certeza, por conta da própria questão anatômica da mulher. Tá joia? E em relação à uretra, eu vou avaliar também a presença de hiperemia, algum sinal logístico, de secreções. E na anamnese, no exame físico, eu vou aproveitar para avaliar se ela tem dor a urinar, disúria, se tem hábito de urinar à noite, né, noctúria ou nictúria, a frequência urinária, se tem polaciúria e a quantidade de urina, né, e aí em relação à anúria, oligúria ou poliúria. Além do aspecto de cor, pode ser uma piúria, presença de pus, ou uma hematura, presença mesmo de sangue, macroscópico ou microscopicamente, né? Então, essa também é uma parte que a gente está falando dentro de genitália por conta da avaliação mesmo da genitália, mas diz respeito ao sistema urinário, que nós vamos falar depois, tá joia? Ou seja, a avaliação ela é simples e eu posso também culminar com um toque, com a palpação mesmo da vagina e do colo uterino, então com o toque vaginal, né, com o meu dedo indicador e médio, eu consigo fazer sim a percepção dessa textura, da hidratação, a presença de lesões, massas e nódulos, fissuras, né, sangramento, secreções, para avaliar o aspecto dessa secreção, se a secreção ela é esbranquiçada, ela é amarelada, esverdeada, qual o odor, isso tem muito a ver com a gente, para a gente, né, perceber qual o tipo de microbiota e a bactéria que tem a ver com a relação com o cheiro, sim, né? E por fim, eu consigo avaliar mesmo dilatação, por exemplo, do colo uterino, né? Consistência e dilatação. Que numa avaliação do dia a dia, se não é uma paciente, não é uma gestante, né? Não é algo que eu deva realizar, na verdade. A gente não realiza toque vaginal no dia a dia, né? A não ser exatamente para o exame o preventivo, se eu não, com a introdução do espéculo, eu não estou conseguindo identificar o colo uterino e a paciente às vezes nem sabe me referir se ela foi, por exemplo, esterectomizada ou não, se ela foi esterectomizada mantendo-se o colo uterino ou não, muitas vezes elas não sabem referir, então eu tenho a palpação para poder, com o toque, me ajudar a situar exatamente se esse colo uterino está anterovertido, retrovertido, né? E dar um retorno melhor para a própria paciente, tá joia? É óbvio que, junto com o exame físico, eu tenho os exames complementares aí para me auxiliar, né? Eu tenho o próprio ultrassom transvaginal ou o abdominal para me ajudar. E eu tenho também exames como a bacterioscopia para avaliar
dar mesmo um diagnóstico preciso sobre a origem de uma secreção vaginal, por exemplo, uma leucorreia, né? Se é realmente uma vaginose ou se é o corrimento fisiológico da própria paciente, tá joia? Pessoal, eu acredito que consegui falar em 15 minutos, rapidamente, a questão da genitália feminina e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a masculina também, para facilitar o dia a dia de nós enfermeiros aí no exame físico, na consulta de enfermagem, tá joia? Um beijão para vocês.